Bom, vamos a esse assunto sério, que é por que os gatos mordem? Com certeza, ninguém gosta de ser mordido. Outra coisa, que os gatos têm uma boca muito menor, uns dentes muito menor, jamais vão fazer um estrago tão grande como a gente falou dos cães de porte grande e tudo. Mas, de qualquer maneira, é desagradável. É chato, porque eles têm força, eles têm um dentinho muito afiado e eles, sabe, tiram sangue da gente. E, além de tudo, não é um bom hábito, porque do mesmo jeito que ele morde você, ele morde a sua visita, a sua sobrinha, como uma criança da... Não é, ele não precisa ser assim. Tem muitos gatos que não mordem ninguém. Então, mesmo que ele já veio para sua casa adulto, com este hábito, é possível de melhorar isso, é possível de mudar isso, é possível que você introduza maneiras, quer dizer, na hora que ele morder, você larga e levanta e sai, e ele vai descobrir que cada vez que ele morder, ele vai ser como se fosse tipo num brinco mais. E isso tudo vai melhorando, porque eles têm uma paciência um pouco menor. Eles têm às vezes até não tanto agradar, tanto brincado, tanto fazer carinho. Às vezes, mesmo com muito carinho, às vezes eles não têm toda a paciência do mundo. Eles têm essa coisa de não gostar que a gente mexa, bote a mão na cara deles. E aí tem uns que só de você fazer isso, ele já vem se armando de boca para cima de você. Então, é natural um pouco deles esse jeito de tentar. É uma maneira de se expressar. Uns desse desconforto, de dizer não estou gostando do que você está fazendo, mesmo que seja carinho, mas às vezes não estou gostando, na barriga não gosto, ou coisa não gosto. E ao mesmo tempo, essa coisa de brincar com a mão, ele acha que a sua mão também é um brinquedo que ele gosta, que os felinos gostam muito dessa coisa de caçar, de pegar. Se ele achar que a sua mão é algo que ele tem que pegar, que ele tem que fazer essa coisa, para ele é uma coisa positiva, ele vai brincar. E não é legal, não é. Não sei se você gosta, mas eu acho que não é legal você ser mordido cada vez. E os gatos são muito rápidos. Às vezes você vai no que você virou, pronto, ele já mordeu, arranhou, e são coisas que tem conserto, quer dizer, você tem como entreter ele mais, porque às vezes esse tédio, essa coisa que a gente acha que eles só gostam de ficar quieto num canto, sozinho, também às vezes eles estão entediados. E aí eles vêm brincar e a maneira deles, mesmo por tédio, por desconforto, por alguma coisa que não está do agrado deles, eles usam a boca para isso, ou usam as unhas também, que é uma coisa que às vezes quando eles são pequenininhos, a gente acha que é engraçadinho, que é uma brincadeira boba. Tem gente que brinca de mão mesmo, que fica brincando com a mão, né? Isso reforça um hábito de morder, quer dizer, eles dizem pra gente, sabe? Eles ficam às vezes com o pelo arrepiado, com o olho mais assim, tipo, não tô gostando. E a gente, por inexperiência, por estar ocupado com um monte de coisa, fica fazendo a mesma coisa, a mesma brincadeira, ou então o mesmo tipo de carinho que ele não está gostando. Então, mais uma vez, eu digo, observar, analisar, conhecer o jeito que o seu gato lida com tudo. Quer dizer, a brincadeira dele é uma brincadeira de mais pro agressivo, é uma brincadeira mais pro brincadeira mesmo, para aquela coisa divertida. Então, quanto mais você analisar, e depende muito também da sua, sabe? Se você acha que uma mordidinha não é nada, o que eu sempre falo é que tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com o seu hábito, com a sua vida, com o seu estilo de vida, com do jeito que você gosta. Se para você aquelas pequenas mordidinhas que eles dão, às vezes só de um alerta de que não estou gostando disso, ou então a sua mão é muito divertida para brincar, se para você isso tá ok, faça. Agora, é chato quando eles começam a fazer disso virar uma coisa que as pessoas já não pegam no colo porque ele vai morder.
ou se chega alguém desconhecido e eles vão para cima, fica muito desagradável. Eu sempre prezo pela melhor companhia, pela melhor, sabe, para ter um ambiente mais gostoso possível dentro de casa. Então eu acho muito chato quando você tem que tirar ele do ambiente porque chegou alguém, porque você sabe que ele vai morder alguém, ou que ele, sabe, um tipo de situação que não pode ninguém sentar no sofá porque ele vai atacar. E isso eu acho que não é legal. Se para você tá tudo bem, eu acho que o importante é ser feliz, os dois, você, os seus filhos, o seu marido, toda a família inteira ser feliz com ele. Agora, se para você também realmente morder é chato, busque sempre, dê a ele coisas para ele morder, quer dizer, bolinha, o que ele gostar, e ao mesmo tempo, quando ele morder, para. Se está agradando, para. Se está brincando, para que ele note que aquilo não é uma brincadeira, que a sua mão não é uma brincadeira, que o seu rosto não é uma brincadeira, que o seu braço não é para arranhar. Então, quando a gente consegue botar limites claros nas coisas, quer dizer, não precisa bater, não precisa fazer confusão, é limite, quer dizer, o que para eles que são tão, que tem aquela personalidade tão forte, que eles demoram para se entregar para a gente, mas quando se entregam, eles são deliciosos, que a gente só corrija essa coisa, quer dizer, se ele te mordeu, larga de brincar. Quem sabe, pouco tempo depois, ele vai entender que cada vez que ele fizer isso, ele vai perder o agrado, a brincadeira. E arranhar e fazer uma coisa que parece sempre que ele está protestando por algo, era legal saber o que é que ele está protestando, por que que ele está fazendo isso. Se ele teve esse hábito, antes de chegar na sua casa, de fazer isso, e isso lá onde ele estava era permitido, que de repente você consiga, e a gente pode falar disso num outro vídeo sobre como realmente lidar com isso. Eu estou dando aqui um pouco mais do lado de harmonia, sempre junto, de estar sendo um ambiente feliz e não ter que ficar toda hora que chegou alguém, você tem que tirar ele da coisa, então avisar para a pessoa, olha, não mexe nele porque ele pode morder. E isso, para mim, não é legal. Não sei como é que você lida com isso. E as meditações que eu indico, que estão sempre aí embaixo do vídeo, têm sido muito boas. Eu tenho tido alguns resultados das pessoas me dizendo que tem sido muito bom. Então, eu continuo dizendo, faça o melhor, sempre com paciência, sempre com uma energia boa, sempre tentando educar e não, sabe, aquela coisa, ele é assim, ele morde todo mundo, ele faz isso, a gente tentar sempre fazer o melhor, como a gente faz tudo na vida, né? Com os amigos, com os filhos, com os pais, a gente tenta sempre a melhor harmonia e com eles é a mesma coisa.